paz seja convosco. As pessoas, elas são respeitadas quando obedecem à luz que têm e oram anonimamente ao Criador. Esta é a história de Cornélio, que está lá em Atos capítulo 10, que mostra um homem piedoso e temente a Deus e que buscava uma resposta do céu. Quantos de nós, muitas vezes, desperdiçamos o nosso tempo com coisas que não edificam? Mas Cornélio, um centurião romano da corte chamada italiana, buscou essa resposta e obteve do Senhor, porque ele orava constantemente ao Pai. O livro de Atos, capítulo 10, diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Orava a Deus constantemente, fazia muito esmolas aos povos. Meus amados, muitas pessoas, nos dias atuais, elas veem a questão do dar esmola como um ato salvítico. As pessoas acham que é só dar esmola, mas Cornélio, ele mostra na sua história, e a palavra de Deus assim acrescenta, que não são as boas obras que salvam, mas o Salvador, que é Cristo. Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus, buscava constantemente, dava esmola, mas faltava algo na vida dele: a salvação. Cornélio, para os judeus, era aquele tipo de homem, porque os judeus, eles consideravam as pessoas como Cornélio incursisos. Vocês chamavam de pessoas fora da bênção, que é o chamado o prosélito, forasteiro, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o prosélito, que era como os judeus viam os romanos e outros povos, eram pessoas que entravam na seita judaica, aceitavam os ritos judaicos, como a circuncisão e todos os outros ritos, e se convertiam ao judaísmo. Então, esses eram os judeus prosélitos. Na era medieval, os prosélitos eram chamados de os judeus da porta, ou os prosélitos da porta, ou do portão. Por quê? Porque esses prosélitos, essas pessoas gentias, como os judeus chamavam, eles ouviam o Antigo Testamento, buscavam a obedecer, mas não aceitavam a circuncisão e nem os ritos judaicos. Daí, na era medieval, eles seriam chamados de prosélitos do portão. Essa é uma breve história do que é o proselismo, do que é o proselitismo, para as pessoas entenderem o que significa prosélito. Então, prosélito é alguém que não participava dos ritos judaicos e aceitava aqueles ritos e, a partir dali, passava a fazer parte daquela comunidade judaica. No Antigo Testamento, eram chamados de forasteiros. Mas agora vamos à história de Cornélio. Cornélio era um homem de oração, que buscava constantemente ao Senhor. Ele orava, por quê? Porque ele acreditava naquela profecia de Jeremias, buscar-me-ei de todo o coração e me achareis. Eu acredito que Cornélio ele tinha um conhecimento da palavra do Senhor e ele procurava saber como tinha ocorrido a ressurreição de Cristo. E daí Cornélio passou a ter uma vida de oração, a ensinar a sua família. Ele não era aquela pessoa que orava só para ele, que buscava só para ele, assim como Abraão fez lá atrás. Não, Cornélio, toda a família dele estava alicerçada na oração e na busca pela salvação. Ele era piedoso, ele dava esmola, ele orava constantemente, mas faltava algo. Faltava algo na vida de Cornélio.
Olha as qualidades de Cornélio: piedoso e temente a Deus, fé no Senhor e receber a salvação. 3. Zelava por sua casa e compartilhava com a família. 4. Era generoso com os pobres. 5. Orava regularmente. A oração, ele é o nosso acesso ao céu. E Cornélio, ele buscava essa oração. O Cornélio buscava, de todas as formas, ter uma comunhão com Deus. E naquele momento, quando Pedro estava em Jope, e Cornélio lá na sua corte, em Cesareia, que era uma fortaleza criada por Herodes, o anjo apareceu para Cornélio. O anjo apareceu para Cornélio. Olha o poder da nossa oração. A oração, ela nos anela, ela nos leva, ela nos move na direção do Senhor. E o anjo disse: vai até a rua chamada direita, e Jope, e lá procura um homem por sobrenome Pedro, que era Simão Pedro. E assim, do mesmo jeito que o anjo apareceu para Cornélio, o anjo apareceu para Pedro. Ou seja, Cornélio teve a resposta divina e a resposta humana, porque o anjo, ele direcionou Pedro para ir até Cesareia, pregar para Cornélio, porque Cornélio anelava a salvação. Cornélio buscava o presente maior, porque só suas obras humanas não salvariam a sua casa e muito menos a ele. É muito engano as pessoas achar porque dá um prato de comida, porque dá uma roupa velha, porque faz um benefício à pessoa, está ganhando méritos diante de Deus. Está sim. Isso é uma questão lógica. Mas, tem que haver aceitação em Cristo Jesus. Se eu creio na palavra de Deus, irmão, mas só Jesus? Só Jesus. A palavra de Deus é bem clara que não há salvação em outro, a não ser em Cristo Jesus. Então Cornélio buscou. E Pedro saiu ali de Jope e foi até Cesareia de Filipe, e lá entrou na casa de Cornélio, e antes que algo fosse dito, aquela família inteira, juntamente com todos que estavam ali naquela casa, foram batizados no Espírito Santo e passaram a falar em línguas. Cornélio não foi nem batizado com sua casa, mas o Espírito Santo já estava ali presente, porque aquele homem era um homem de oração, porque aquele homem era um homem piedoso, porque aquele homem era um homem temente a Deus, porque aquele homem anelava por aquele momento. Ele buscava ter uma comunhão maior com o Senhor. Existem muitos Cornélios no nosso dia, homens bons, piedosos, que fazem o bem sem esperar retorno. Mas, meu irmão, sem Cristo, infelizmente, não existe salvação. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Seja como Cornélio, anele pela sua salvação, anele pela eternidade, anele por uma vida futura com Cristo Jesus nas regiões celestes, com o Pai e com o Espírito Santo. E para terminar, um escritor, ele falou o seguinte: a oração é a maior força disponível para influenciar vidas. E por que não a história? Ore, meu amado. Busque na oração a esperança, a vida eterna, e faça como Cornélio, que achou, que procurou, orou, buscou e achou. Que a paz seja convosco e tenham todos uma ótima tarde na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém.